Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos. Aqui é o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube e também no canal Ser Católico, onde esse vídeo vai estar sendo postado. É mais um vídeo da série sobre moral católica. E hoje, eu quero fazer duas coisas. Primeiro, me pediram para fazer um resumo do vídeo que eu fiz sobre os valores inegociáveis para o católico na escolha de um candidato. O último vídeo da série sobre moral católica, que o vídeo ficou um pouco grande, ficou 48 minutos. Então eu vou fazer aqui. Também eu vou estar aqui respondendo um vídeo de um católico. Eu me deparei com um vídeo de um canal católico onde ele fala sobre política e religião, ele demonstra ter uma ideia equivocada sobre a relação entre as duas coisas. Então eu estarei aqui respondendo, respeitosamente, mostrando o equívoco dele, com base no que a igreja ensina. Então vamos dar aqui a cena. Aqui o vídeo, Vou passar o vídeo primeiro e depois eu vou fazer a explicação. E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero fazer aqui uma reflexão com você sobre esse momento político que a gente está passando, que a gente está vivendo. Que loucura é essa que está acontecendo, né? Pai brigando com filho, filho brigando com pai, pessoas da igreja brigando com os irmãos da igreja, por causa de esquerda e de direita. A igreja está aí há mais de 2000 anos pregando os valores cristãos. Eu até conversei com esse padre, eu vinha conversando com ele essa semana, falei isso. Mas a igreja está aí pregando o evangelho, pregando os valores cristãos, há mais de 2000 anos. E muitas pessoas não aprenderam ainda. Essa questão da família, essa questão da sociedade desorganizada, precisa ser evangelizada. A família precisa ser evangelizada. Precisa ser evangelizada. Estava até lendo um comentário num livro essa semana que dizia isso. O Brasil precisa passar por uma reevangelização. O mundo precisa disso aí, dessa retomada evangélica. As pessoas aderirem a Jesus Cristo. A ter mais famílias com valores cristãos só com Jesus Cristo. Até a família que defenda os valores cristãos, famílias que não abortem. Estão criando essa briga, dividindo pessoas, irmãos de igreja, maior confusão, causando maior confusão. A política está causando maior confusão. Por quê? Eu penso assim, que a religião é uma coisa e a política é outra. A religião é uma coisa e a política é outra. Não deve misturar. Elas devem andar junto, uma ajudar a outra. Mas misturar não. O que está acontecendo é que as pessoas estão misturando. Muita gente está com sede na sociedade de ver uma guerra civil, talvez, uma grande confusão na sociedade. Então essa pessoa não deveria colocar o nome de cristão. Não deveria dizer que está defendendo valores cristãos. Está defendendo uma revolução, uma confusão. Mas não está defendendo o valor cristão. Porque quem defende o valor cristão prega a paz. Quem defende o valor cristão prega a paz, como Jesus falou. Bem-aventurado aqueles que pregam a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Mas a gente vê pessoas em nome de valores cristãos brigando com o outro, ameaçando o outro. Então quer dizer que aquilo que eu falei, está misturando as coisas. Não mistura a religião, o valor da religião com a política. Cada um tem um valor diferente. A religião para nos ligar a Deus, para nos levar para Deus. E a política é da gente aqui. Então as pessoas estão misturando as coisas. Muitos estão acreditando que é a política que vai moralizar a família, que vai restaurar as famílias. Como no vídeo que eu postei, não é isso. Essa mensagem política, ela não vai tirar o pecado do mundo, como muitas pessoas pensam. Muitas pessoas pensam assim, que a mensagem política de tal partido vai tirar o pecado do mundo. Não vai tirar o pecado do mundo. Determinado político, determinada política, não vai tirar o pecado do mundo. Quem tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. E se a pessoa aceitar ainda, Jesus Cristo na sua vida. Então a melhor mensagem, a mensagem mais avançada, a mensagem mais poderosa que você pode divulgar, sem medo de errar, é a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos defender a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo que restaura a família, que restaura a dignidade do ser humano. É essa mensagem de Jesus Cristo, não mensagem política. A gente tem que acreditar em Jesus Cristo. Os valores cristãos, é eu e você que tem que pegar. É a igreja que tem que pregar sobre os valores cristãos. E defender. Porque um cristão convertido, um cristão evangelizaado, ele não vai abortar, ele não vai matar, roubar, mentir, levantar falso testemunho. Uma pessoa convertida, quem é que converte a pessoa a Jesus Cristo? O Espírito, com a graça do Espírito Santo, a pessoa se converte a Jesus Cristo. E uma pessoa convertida a Jesus Cristo não vai cometer esses pecados que muitos de nós da sociedade faz. Aborto, ideologia de gênero, coisas erradas, coisa contra a fé cristã. Uma pessoa convertida não faz isso. E quem que vai acontecer? É o Espírito Santo, através da pregação, da participação das orações. Esse é o meu argumento, sem ir para um lado e nem para o outro. Mas ficar com Jesus Cristo. Desejo a paz a todo mundo, E vamos que vamos, pregar a paz. Pregar a paz. O cristão, vejo muitas pessoas aqui, irmãos, no YouTube, às vezes pregando uma radicalidade. E aquilo inflama a sociedade, vê na hora é um conflito maior, por causa desse incentivo, de achar que está fazendo bem. Não está fazendo bem. Jesus nunca ensinou a pessoa a fazer uma revolução armada. Os textos bíblicos, não existe isso. Não tem fundamento bíblico para alguém criar uma força aí para fazer a coisa, reivindicar esses valores cristãos, à força. Não existe isso. É a pregação, é a força da palavra. A força do Espírito Santo que age nas pessoas. Então deixa aqui esse meu argumento.
Respeito a sua opinião. Espero também que você respeite a minha opinião também. E vamos juntos na fé. Aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que ainda acreditam em Jesus Cristo. Acreditar em Jesus Cristo. A nossa solução está, né, em Jesus Cristo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, compartilhe, comenta aí o que você achou. Muito obrigado e fique com Deus. Então esse é o vídeo. Bom, ele diz que, né, respeita quem tem opinião diferente, pede que respeite a opinião dele. Então vou respeitar, mas vou discordar respeitosamente. Então, né, fique claro que eu não estou aqui com a intenção de atacar a pessoa dele, não é esse o meu objetivo. O objetivo aqui é apenas corrigir o equívoco dele, mostrar o equívoco dessa colocação dele, com todo o respeito. Eu não estou atacando a pessoa dele, a minha crítica é em cima deste vídeo, do que ele falou neste vídeo. Apenas isso. Né? Então, é o seguinte. Ele tenta dizer que, ele diz que tenta colocar que política e religião não se misturam como se fossem duas coisas independentes. Ele fala assim que, até fala que muitos acreditam que a política vai valorizar a família, vai, sei lá, valorizar os princípios cristãos. Mais ou menos isso, né? Ele diz que não é a política que vai tirar o pecado do mundo, que vai tirar o pecado do mundo é Jesus Cristo. Então ele tenta dizer que parece que a atuação política de um católico não tem nada a ver com os valores cristãos, com a moral católica, com a doutrina católica, como se fosse coisa totalmente distinta. Como se a gente não tivesse que se preocupar em defender os valores cristãos por meio da política. Não é? Cara, ele diz que... Você vê que ele começou o vídeo dizendo que a sociedade tem que ser evangelizada e tal. Verdade. Só que, eu não sei se ele sabe, mas a igreja diz que uma das formas de evangelizar é por meio da política. A gente tem que ser testemunho do evangelho na política. Aqui, eu não sei se você conhece esse documento aqui. Esse é um documento do Pontifício Conselho de Justiça e Paz, que é um organismo da Cúria Romana, né? Portanto, como organismo da Cúria Romana, de acordo com o cânone 360 do Código Canônico, ele fala em nome e com a autoridade do Papa, no caso aqui do Papa São João Paulo II. Esse documento aqui é de 2004, né? Aprovado por São João Paulo II. Ele diz assim, número 543. É tarefa própria do fiel leigo anunciar o Evangelho com um exemplar testemunho de vida, radicada em Cristo e vivida nas realidades temporais. Quer dizer, o fiel leigo tem que anunciar o Evangelho com um exemplar testemunho de vida vivida nas realidades temporais. O católico, fiel leigo católico, ele precisa dar testemunho do Evangelho, não só pela pregação, mas também pelo exemplo de vida que ele dá. Exemplo esse que ele tem que viver nas realidades temporais. Quais realidades temporais? Família, compromisso profissional no âmbito do trabalho, da cultura, da ciência, né? Da ciência e da pesquisa, exercício das responsabilidades sociais, econômicas e políticas. Então, de acordo com esse documento, é tarefa do fiel leigo anunciar o evangelho, inclusive na política. Anunciar o evangelho e dar testemunho de Cristo, inclusive na política. O católico tem que dar testemunho de Cristo na política. Ora, dar testemunho de Cristo na política, evangelizar e dar testemunho de Cristo na política, é votar em políticos que defendam os valores cristãos. Agora, votar em políticos que defendam pautas anticristãs é dar contra-testemunho. É trair o evangelho. Não é? Outra coisa que eu não sei se... talvez não deve ter conhecimento, mas é que a Igreja Católica também tem outros documentos tratando de política. No ano de 2004, aqui ó, vou colocar documento no início, no dia 24 de novembro de 2004, a Congregação para a Doutrina da Fé publicou esse documento aqui, ó. Nota doutrinal sobre algumas questões relativas à participação e comportamento dos católicos na vida política. Uma nota doutrinal da Congregação para a Doutrina da Fé, outro organismo da Cúria Romana, que também, conforme o cânone 360 fala, em nome e com autoridade do Papa, no caso, novamente, São João Paulo II, esse documento que é de 2002, que dá orientação sobre a participação dos católicos na política. E logo no início do documento ele fala assim, ó, a Igreja venera, entre os seus santos, numerosos homens e mulheres que serviram a Deus através do seu generoso empenho nas atividades políticas e de governo. Então, a política é uma forma de servir a Deus. E a igreja venera quem serve a Deus na política. Como você serve a Deus na política? Defendendo os valores cristãos, através da sua participação na política. Como você defende os valores cristãos? Por exemplo, você quer leigo? Votando, você quer eleitor católico? Votando em candidatos que defendem os valores cristãos. E ajudando com seu voto a impedir a eleição de quem quer acabar com os valores cristãos. Né? Inclusive, nesse mesmo parágrafo, ele cita
uma frase de São João Paulo II aqui, ó. O homem não pode separar-se de Deus nem a política da moral. Isso aqui está na Carta Apostólica E Sanctum Memoriam, que é a Carta Apostólica do Papa João Paulo II, São João Paulo II, onde ele proclamou São Tomás More como padroeiro dos governantes e dos políticos. E ele coloca essa frase: o homem não pode separar-se de Deus nem a política da moral. A política não separa da moral. A moral faz parte da doutrina católica, então a política não separa da doutrina católica. Estão unidas as coisas. Por quê? Porque sempre vai ter pautas que vão estar relacionadas à moral católica. Sempre vai existir. E sempre vai existir políticos que vão defender pautas contrárias à moral católica. Então não tem como separar as coisas. Por isso que mais adiante aqui, ó, ainda no número 1, ele diz assim, ó: é consequência deste ensinamento fundamental do Concílio Vaticano II que os fiéis leigos não podem, de maneira nenhuma, abdicar de participar na política, ou seja, na múltiplice e variada ação econômica, social, legislativa, administrativa e cultural destinada a promover, de forma orgânica e institucional, o bem comum. O católico não pode se abdicar de participar na política, e a política é o quê? É a ação para promover o bem comum. A política, a finalidade da política é promover o bem comum. O que é promover o bem comum? Defender os valores cristãos. Defender os valores do evangelho. Defender o que é certo. E combater o que é errado. Isso é promover o bem comum. Defender o que é certo e combater o que é errado. É defender Deus, defender a vida, defender a família, defender a liberdade, os valores negociáveis. Contra quem quer acabar com esses valores. Mais adiante, ó, no número 4, ele vai dizer o seguinte: ó: neste contexto, há que acrescentar que a consciência cristã bem formada não permite a ninguém favorecer com o próprio voto a atuação de um programa político ou de uma só lei, onde os conteúdos fundamentais da fé e da moral sejam subvertidos com a apresentação de propostas alternativas ou contrárias aos mesmos. Quer dizer, o católico ele não pode dar seu voto para aquilo que contraria a moral católica. Quando você vota num candidato, você não está votando só para uma pessoa, você está votando em pautas, nas pautas que aquela pessoa defende. Está dando sua aprovação para as pautas que aquela pessoa defende. Então você não pode dar seu voto para candidato que defenda pautas que contrariam a moral católica. Mais adiante, diz o seguinte, ó, mesmo documento: quando a ação política se confronta com princípios morais que não admitem abdicações, exceções ou compromissos de qualquer espécie, é então que o empenho dos católicos se torna mais evidente e grávido de responsabilidade. Perante essas exigências éticas fundamentais e irrenunciáveis, aqui, ó, os crentes têm efetivamente de saber que está em jogo a essência da ordem moral, que diz respeito ao bem integral da pessoa. Quando, é que o documento está dizendo de forma clara, quando, né, a ação política se confronta com os valores morais, quando você vê que no âmbito político estão em jogo os valores morais, a responsabilidade do católico em defender esses valores morais, esses valores inegociáveis, é grave, é grande. Quando você tem concorrendo nas eleições com chance de ganhar o candidato que defende pautas anticristãs, que acabar com os valores cristãos, portanto você tem ali a iminência, a possibilidade grande da destruição dos valores cristãos. Você tem a possibilidade de o mal ser aprovado. A responsabilidade do católico de combater isso por meio da sua atuação na política é grande. A responsabilidade do católico de usar seu voto, no caso para o eleitor católico, né, contra isso é grande. Você tem um dever moralmente grave. Você tem um dever grave de combater toda essa política contrária à moral católica. De usar a política para defender os valores cristãos. E de usar a política para combater quem quer acabar com os valores cristãos. Para combater as pautas anticristãs. E no caso do eleitor católico é votando contra quem quer e defende as pautas anticristãs, né? E aqui ele vai, eu não vou ler aqui, mas a seguir ele vai explanar um pouco desses valores cristãos negociáveis. Ele vai dizer que o católico, por exemplo, ele não pode votar, ele não pode dar seu voto para quem defende o aborto, para quem defende a eutanásia, porque são atentados contra a vida. Aborto e eutanásia são assassinatos. A vida humana é sagrada, né? A Igreja Católica defende, o católico tem que defender a vida, desde a concepção até o fim natural. Então o católico não pode votar quem defende aborto, quem defende a eutanásia. O católico não pode votar em quem defende a legalização das drogas, porque a droga é um mal na sociedade, um mal que tem que ser combatido e não incentivado, e não legalizado. A droga põe em risco a saúde da pessoa e, consequentemente, da minha vida, não é um atentado contra a vida. Então o católico não pode votar quem defende a legalização das drogas. O católico não pode votar em quem é contra a legítima defesa, porque a legítima defesa é um direito do cidadão, inclusive por meio das armas. Está nos documentos da igreja. Não é? É um direito do cidadão recorrer à legítima defesa, inclusive pelas armas. Então o católico não pode votar quem é contra isso, quem quer tirar do cidadão
né, o direito, as possibilidades de exercer o direito à legítima defesa. Né? O católico não pode votar em quem quer promover a destruição da família. Em quem quer dizer que homem com homem, mulher com mulher normal, é família. Homem com casal, entre aspas, casais homossexuais adotando criança, isso é família. Não, porque isso não é família. Família é como Deus criou, é homem, mulher, seus filhos. A igreja diz no seu documento de forma clara que não tem fundamento algum para fazer qualquer analogia nem remota entre as uniões homossexuais e o plano de Deus como sagrado matrimônio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui não é homofobia. Nós condenamos o comportamento e não a pessoa. A igreja ensina que o homossexual tem que ser acolhido e respeitado. A pessoa homossexual, mas a prática homossexual a gente não aceita. É errada. Enfim, o católico ainda pode votar que defende a ideologia de gênero. Por quê? Porque o católico acredita em Deus. Ele acredita que Deus não erra fazer homem e mulher. Que a biologia criada por Deus, que distingue claramente homem e mulher, ela não erra. O católico não pode acreditar que a distinção biológica entre homem e mulher, que é criada por Deus, está errada. Porque defender a ideologia de gênero é acreditar que Deus erra. É acreditar que Deus errou de fazer o homem e a mulher. A ideologia de gênero é a relativização do conceito de homem e mulher. Não é? Quer dizer que o homem não nasce homem, a mulher não nasce mulher, entendeu? A pessoa é o que ela quiser ser. Então, o homem se sente homem, a mulher se sente mulher, entendeu? E assim vai. Isso é ideologia de gênero. Isso vai contra a moral cristã católica. O católico não pode aprovar isso. O católico não pode votar quem promove, que defende e apoia ditaduras que perseguem cristãos. Quem é contra, né, a liberdade, que é o direito do cidadão de não ser obrigado a nada. Liberdade que é sentido negativo, o direito de não ser obrigado a nada. Então o católico não pode votar em quem defende, que apoia ditaduras que perseguem cristãos e opositores do regime, né, como as ditaduras aqui da América Latina, Nicarágua, Cuba, Venezuela, também lá na Ásia, China, Coreia do Norte, por aí vai. O católico não pode votar em quem apoia esses regimes ditatoriais. O católico não pode votar em quem defende censura e controle da mídia, porque o católico tem que ser a favor da liberdade de expressão. O cidadão tem que ter o direito de não ser impedido de falar o que quiser falar. De não ser impedido. Isso não quer dizer que vai ficar impune se falar coisa errada. Mas ele tem que ter o direito de não ser impedido. Não é? Então, são direitos. Deus, vida, família e liberdade. O católico também não pode votar em comunista. Acho que não sei se eu falei isso, né? Então, o católico não pode votar em quem é contra os valores cristãos. Votar em quem defende pautas anticristãs é pecado. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1868, diz de forma clara. E quando você louva, aprova, manda e aconselha o pecador, você peca junto. Você votar no candidato que defende pautas anticristãs, você está dando seu voto, você está dando sua aprovação para o erro. Para aquilo que é anticristão. Então isso é pecado. Ficar em cima do muro também é pecado, porque omissão também é pecado. Como cidadão de uma democracia, você, eleitor, você tem a obrigação de participar na eleição dos próximos governantes da nação, porque essa é a ideia de democracia. O eleitor participar na eleição, na escolha dos próximos governantes. Se você fica em cima do muro e não escolhe nenhum lado, você está faltando com essa obrigação. É omissão, e que dependendo da situação pode ser pecado grave. Se de um lado estiver concorrendo um candidato que defende pautas anticristãs e tiver com chance de ganhar, se estiver em jogo os valores cristãos, se estiver iminente, se tiver grande a possibilidade da destruição dos valores cristãos, do mal ser aprovado, ficar em cima do muro, aí é pecado grave. Nesse caso, essa omissão vai ser pecado grave. Porque você está se omitindo diante de um perigo grave, de um mal grande acontecer. Né? Então, você não deve ficar em cima do muro. E se as duas opções não forem ideais? Aí você vota na menos pior. Né? Escolhe o mal menor. Né? Você tem que escolher o mal menor para evitar o mal maior. E aqui, se você escolher o mal menor para evitar o mal maior, você não vai estar pecando porque você está escolhendo o mal menor por falta de opção. Por necessidade de falta de opção. Não porque você quer. Porque não tem outra opção. Então, é importante que o católico saiba votar como católico. O católico vota como católico. Né? Não adianta rezar como católico e votar como pagão. O católico vota como católico. Então é isso, eu não vou me alongar muito. Se você quiser mais detalhes, assista o vídeo anterior, né? Da série Moral Católica, que eu explico as coisas mais detalhadamente e mostro os documentos. Então é isso. Se você gostou e quiser mais conteúdo católico no meu canal no YouTube, vai nos outros canais católicos, na aba de canais recomendados, tem uma lista de vários canais que eu gosto, como digo, tem lá o canal Bate-Papo Católico, meu amigo Simplício, tem o canal do Robson 2.0, Hora do Macabeus, Cris Macabeus, né? Cláudio Campos, Formação Católica, Estudo da Doutrina Católica, Personagem Daniel Silveira, e vários outros. Se você gostou, dê seu like, compartilhe, se inscreve no canal se não for inscrito, aqui também, e no AC Católica também. Quem é da AC Católica e não é inscrito aqui, se inscreve aqui na MSF Católica. Quem é da MSF Católica e não é inscrito no AC Católica, se inscreve no AC Católica. Então é isso, né?
Ative o sininho das notificações em ambos os canais, se não tiver ativado. Me segue no Instagram, se ainda não me segue, @MSFCatólica. Vou deixar o link na descrição. É isso, né? Paz e bem. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei. Até a próxima. Fico por aqui. Tchau.